Hedonismo, a segunda parte. Nós vivemos numa sociedade das mais anacrônicas, bizarras, contraditórias de todas as que já existiram. E o hedonismo é traço constituinte. O hedonismo penetra e permeia as culturas dessa sociedade. Somos herdeiros e tributários dos anos 1960, que viraram o mundo de ponta cabeça. Quando slogans e hinos de contestação e liberação total correram o mundo. Lembramos de alguns desses slogans, por exemplo, do amor livre, faça amor, não faça guerra, slogans das drogas, slogans dos gays, dos feminismos, do não confio em ninguém com mais de 30, do meu pai é um bobo, do é proibido proibir e etc. Esse contexto de hedonismo enseja a proliferação de ilusões, aberrações, irracionalismos e, sobretudo, de vendedores de felicidade e de levanta astral. Está-se, sem dúvida, diante ou rodeado por diversidade incalculável desses vendedores de felicidade. Inútil tentar esgotá-los todos numa lista. Bruxos, magos, quiromancistas, tarozeiros, jogadores de búzios, horoscopistas, parapsicólogos, numerólogos, cultuadores do diabo e conselheiros de toda ordem que se fazem presentes na mídia, nas calçadas das ruas, nas igrejas, nos consultórios, nas livrarias, nas bibliotecas, nas portas de escolas, nos motéis, nos botequins, barzinhos, baladas e etc. Veja-se o caso da política, ou na política. Veja como os agentes políticos se utilizam da retórica, do verbo e do marketing como instrumento de manipulação e empulhação. Como eles bajulam, estimulam e exploram as paixões das massas, provocando-lhes o prazer. Não usam o Estado, as instituições, para educar e melhorar o povo, mas servem-se dessas instituições para uma relação de bajulação junto ao povo, agradando-o e enganando-o através de dádivas, feitos e realizações de valor secundário ou duvidosos. Podemos lembrar de autódromos, por exemplo, de certos tipos de estradas, estádios de futebol, assistencialismo, monumentos, a política do pão e circo. Ecoando o espírito do tempo, as religiões chamadas tradicionais foram duramente afetadas, forçadas a acomodações e a concessões em face da disseminação de novas seitas e novas igrejas nesses locais em que massas humanas se acotovelam para ouvir alardeadores de prosperidade, milagreiros e curandeiros do corpo e de todas as dores, ou para desafogarem o passional, o emocional, não raro à base de danças e êxtases. Tal circunstância auspicia a escassez ou a superação de pregadores austeros,
densos e exigentes sob o ponto de vista doutrinário. E no lugar deles surgem pregadores notáveis e hábeis, mas no uso da palavra palavra fácil, hábeis na astúcia e na arte de edulcorar, convencer e conquistar ibope junto ao povo, dizendo aquilo que este gosta de ouvir. Quer dizer, não é novidade essas coisas que nós estamos dizendo, mas vale a pena repetir isso. Quer dizer, essa interferência, essa penetração do hedonismo no âmbito das diversas áreas. É claro que isso começa no indivíduo. O princípio é o indivíduo, mas o indivíduo compõe e constitui a sociedade, e a sociedade, as instituições, todas elas ficam permeadas pelo hedonismo, não se salvando, inclusive, por incrível que pareça, as formas, os formatos dos cultos, né? E da teologia, das diversas áreas. O hedonismo, por exemplo, vai aparecer de modo incrível, forte, tremendo na área da pedagogia. E eu vou citar aqui algumas expressões de certos pedagogos, de alguns pedagogos, pessoas que viveram, que foram professores, que teorizaram sobre a educação, fizeram teoria ou filosofia educacional. E eu vou colocar aqui algumas citações para os irmãos verificarem talvez os extremos deles. E, evidentemente, no sentido de procurarmos uma sábia moderação, meio termo, nas nossas práticas pedagógicas e de educação no âmbito da família ou principalmente no âmbito da igreja. Então a questão é essa, lembrar do problema de quando começa-se a adular, né? Adular e regalar, tentar regalar assim as pessoas com coisas agradáveis, retirando o aspecto mais árduo e de combate, de luta, de esforço, né? E está mostrando a vida como ilusão. É evidente que a nossa experiência com a vida, a experiência da realidade, a realidade é construída e muito com uma dose de ilusão, de autoengano. Isso é coisa humana. Entretanto, há um limite, né? Há um limite. Queremos citar aqui Rubem Alves, pensador brasileiro, ex-pastor presbiteriano, que escreveu o seguinte: é o prazer de estudar, de investigar, de perguntar que faz da educação uma coisa bonita, gostosa, brinquedo feito empinar pipa. É justamente quando o prazer está ausente que a ameaça se torna necessária. Mas onde nos nossos currículos estão estas coisas de amor? Gostaria que eles se organizassem nas linhas do prazer, que falassem das coisas belas, que ensinassem física com as estrelas, pipas, os peões e as bolinhas de gude, a química com a culinária, a biologia com as hortas e os aquários, a política com o jogo de xadrez, que houvesse a história cômica dos heróis, as crônicas dos erros dos cientistas e que o prazer e suas técnicas fossem objeto de muita meditação e experimentação. Ou seja, o Rubem Alves, com todo o brilho que ele tinha, deixa essas palavras aqui para a nossa meditação, sobre até que ponto é válido isso, por exemplo, na família, né? E na igreja.
Vamos contrastar essa passagem do Rubem Alves com esta outra. Considerando os resultados segundo os valores humanos, compreendemos que falta. É claro que aqui já nos desafiaria a pensarmos o que é humano, né? Qual é o sentido de humano, porque tem isso também. Mas o autor aqui diz assim: considerando os resultados segundo os valores humanos, compreendemos que falta algo em uma educação toda de doçura. Uma criança mimada é uma criança estragada por agrados e prazeres feitos. Que deseja ela então? E que deseja o homem? Deseja o difícil, não o agradável. Eis porque não se pode fazer com que as crianças saboreiem as ciências e as artes como saboreiam os doces de frutas. Então, essa é uma citação. Vou para outra citação. Ao discutir a natureza da vida humana, os professores devem mostrar que a vida se compõe de crescimento e decrepitude, quer dizer, de decadência, né? Alegria e tragédia. A educação para a felicidade é uma fraude. Não há felicidade sem dor, êxtase sem sofrimento. As maiores realizações são obras de homens felizes? A pergunta. Ou de homens insatisfeitos lutando por sua realização pessoal? Outra pergunta. A educação para a segurança? Pergunta. Para a satisfação pessoal? Quão ilusório, diz o autor. E nós diríamos, uma das tendências mais incontestes da nossa sociedade atual é a de produzir e vender paraísos artificiais em larga escala. O vazio que racha o coração do homem significa realmente fomes infindas, sendo a mais premente a fome de elevar a alma em direção ao aperfeiçoamento, ao nobre, ao sublime, ao ser supremo, a Deus, né? Daí sua incessante busca de plenitude, de absoluto. Mas o que lhe oferece? O que é oferecido a esse homem que tem fome de transcendente, fome de Deus? Oferece-lhe promessas de coisas materiais, de prazeres, regalos e gozos para o ventre, para os olhos. Oferecem-lhe vacuidades que não saciam sua fome. O homem tem ânsia de eternidade, tem fome de infinito e de transcendência. Mas que tipo de transcendente lhe oferecem atualmente? Oferecem-lhe ocultismos, autoajuda, consumismos, drogas e o que o valha. Pode ser que eu esteja muito pessimista aqui, né? Mas aí os irmãos façam o filtro, né? Depurem aí essas palavras. Tomara que os irmãos encontrem aqui contribuição a ser usada nas aulas. Obrigado.